Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto TRI de 2022 e também do ano de 2022, da Movida, né? A gente fez um Investor Day da Movida aqui no canal, ficou bem legal, vou botar o card aqui em cima. Então peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiver alguma crítica, algum fator de contribuição, né? Então vamos lá. Tá Movida até, uma empresa de aluguel de carros. Dar um risquinho aqui para pedir a caneta. Veio com um resultado um pouquinho ruim, mas a gente vamos entender esse resultado, porque o que acontece? Algumas casas de análise, alguns analistas acabam falando mal dessas empresas de aluguel, mas não entendem muito bem que essas empresas de aluguel, elas na verdade, elas têm a parte de seminovos, né? Vou botar aqui seminovos, como acessória, tá? É uma parte acessória. O que seria essa parte acessória, tá? Acessória. Eles são empresas que eles não ganham dinheiro, assim, claro que agora com a valorização dos carros, dos veículos usados, eles ganharam um pouquinho de dinheiro, tá? Mas não é o core deles ganhar dinheiro com a venda desses veículos usados. O core deles é o aluguel de veículos, tá? Que é essa parte aqui de baixo, né? Vocês olharem aqui. Essa parte aqui de cima eles estão focando um pouquinho nos seminovos. Por quê? Como são empresas de aluguel e para eles crescerem, eles têm que fazer a frota crescer, né? Então, botar aqui mais um tópicozinho, né? Aumento da frota, né? Mais frota, né? Botar aqui mais frota. Eles precisam de investimento em capex, né? Isso aqui, aumento da frota, precisa de maior capex, tá? E aí, o que acontece? Eles constantemente têm que fazer uma reciclagem desses veículos aí, veículos usados, né? Que não estão condizentes com uma frota mais de maior qualidade, uma frota mais jovem. Então eles fazem essa reciclagem desses veículos e em contrapartida eles vão aumentando a frota constantemente, tá? Mas o core deles é o aluguel de veículos, então para alugar veículos eles têm que estar sempre reciclando, né, essa frota de veículos, aumentando a frota de veículos e tendo um capex elevado, tá? E então, se a gente olhar a relação entre o capex, tá? Entre o capex e a venda e a venda de seminovos, isso aí, vocês vão ver que é sempre uma proporção bem semelhante, tá? Tanto o dinheiro que entra em capex, tá? Lá no fluxo de caixa de investimentos. No caso das locadoras, fica até no fluxo de caixa operacional, né? Nem de investimentos, tá? Essa rotatividade, porque faz parte do capital da empresa e o dinheiro que entra de seminovos, né? O que sai para capex e o que entra de seminovos. É uma relação bem próxima. Então, na verdade, o que eles ganham aqui com seminovos é mais voltado aqui para esse giro do ativo, né? Até semelhante àquele giro do ativo que a gente vê em supermercados, né? O capital de giro, claro, fazendo uma comparação bem baixa. Então, assim, dando essa introdução aí, vamos prosseguir aqui com algumas informações, né? Porque vocês vão ver que caiu um pouquinho alguns números, né? E o pessoal falou muito da questão da depreciação. Tem algumas normas contábeis, tá? Que refletem o aumento da depreciação, a diminuição da depreciação, quando tem essa valorização de carros seminovos. Então, assim, não é o nosso mérito entrar nessas normas contábeis, porque a gente não é contador nem nada disso, né? A gente analisa os números da empresa e tenta analisar o modelo de negócio. Então, assim, eles tiveram aqui uma receita na casa de 10 bi, um EBITDA de 3,6. Eles até botaram aqui um crescimento de 70% versus 2021. Mas a gente vai ver mais adiante aqui, que eu acho que tiveram alguns impactos aí em outros segmentos, tá? Ó, continuou crescendo um pouquinho o número de veículos, 37 mil carros. Então o que acontece? Aquela saída lá de seminovos tem que ser inferior a esse aumento, né, de veículos lá, oriundo do capex gasto, tá? Receita líquida aumentou 80%. Então tu vê uma empresa de crescimento, né? O top line, né, que seria a receita, tem que estar com crescimento constante, né? E percentualmente a gente vê que cresceu 80%, é um crescimento bem alto, tá? EBITDA também aqui teve aumento, mas aí tem a questão da depreciação que impacta, por conta de novas aquisições de veículos. Então essa depreciação é sempre constante por conta do capex constante, expansão de 70%. O EBIT, 45%, mas a gente vai ver mais adiante, aqui eles botam aqui no ano, né? Os impactos, né? Aqui é o core deles, tá? Que seria aqui o rent a car, tá? Ou o RAC, que seria aluguel de veículos. Então a gente vê que eles têm aqui a adição de 21 mil carros, continua o crescimento.
A receita também cresceu 61%. O EBITDA também cresceu, mas a gente vê que eles já não botaram nem o EBIT aqui, né? Ó, diferente aí aqui em cima no consolidado. O EBITDA cresceu, mas é porque tem esse efeito de depreciação de veículos por conta de aquisições constantes. Eles continuam abrindo novas lojas, tá? Então, para expandir, né? De maneira geográfica. A gestão de frotas é uma parte aí que a Localiza, por exemplo, é muito mais forte, né? Gestão e terceirização de frotas para empresas, para parte mais corporativa, né? Eles adicionaram aqui 16 mil carros, está crescendo também a frota, a receita crescendo bem, mas a base de comparação é menor, né? Quer até um pouquinho aqui na parte de aluguel de veículos, é 2,8, aqui 1,8, o EBITDA 1,3, e a gente vê que tem uma métrica aqui, ó, de backlog, né, que é um pouquinho diferente, porque tem contratos aí com pessoas jurídicas, né, de receitas contratadas em clientes de longo prazo. Então essa receita tende a crescer, né, no longo prazo por conta desse backlog, né, que vai sendo entregue ao longo do tempo, né, já são contratos fechados, mas ainda não começaram a ser pagos, né. A gente vê aqui o número de veículos vendidos aqui nos seminovos. Cresceu também, a receita também cresceu. Mas a gente vê que o EBITDA ó, é bem inferior, tá? 655 milhões contra 1,6 aqui do Rent a Car. Por isso que eu falei, aqui é o core, tá, da empresa, né? Não é essa parte aí, né? O preço médio a gente vê que cresceu por conta dessa questão de inflação. Aí falando um pouquinho do ESG, vamos adiante. Aqui eles são uma empresa, tá, do grupo Simpar, tá? Então, muitas vezes, né, até no Investor Day, tem algumas empresas aí que eles falam no meio. Então, mensagem da administração, vamos ver o que eles falaram aqui, né? Chegamos ao final do ano, consolidando importantes transformações. Aí, cadê a canetinha aqui? Importantes transformações. Na Movida, superamos a marca de 10 bilhões de receita, expandindo 79%. Esses números percentuais são muito interessantes de empresa de crescimento. Tá? Às vezes o pessoal pega uma empresa mais consolidada e vê que o crescimento é na faixa de 5, de 10, às vezes fica flat ano contra ano. Então a gente vê que uma empresa de crescimento tem uma expansão bem maior. Né? Aumentou a frota em 20%. Né? Isso daqui é muito importante, expansão de loja, expansão de frota, né? Pro case deles, tá? Ó. Aí falando aqui do Rent a Car, semi-novo, expansão geográfica, aí nível de satisfação, precificação. A Movida foi uma empresa que começou a precificar melhor, né, os veículos do que a Localiza, com a frota mais nova. Então os seminovos é para isso, tá? Para giro de frota, para você reinvestir o dinheiro em capex, para você ter uma frota mais nova. Aí estão expandindo aqui também em GTF, né, que é gestão e terceirização de frota. Aqui falando do EBITDA, lucro líquido caiu, ó. Aí eles botaram aqui por conta da causa deles, a taxa básica de juros, que é a Selic, tá? Daqui, Selic, que elevou o resultado financeiro, né? E essas empresas, como eles têm que fazer um investimento alto em capex, né? Tanto o giro da frota como a alavancagem, que seria endividamento, impacta bastante, né? Como despesa financeira aqui. Então eles estão falando, realmente, impacta bastante empresas alavancadas, tá? Vamos continuar aqui. O ano de 2022 foi marcado pela continuidade de tendência de crescimento da tarifa média, então conseguindo repassar preço ainda, e volumes para Rent a Car. Aqui eles não falam do EBIT, né? Depois a gente vai dar uma olhada. Eu não gosto disso daí porque parece que eles estão dando uma maquiada, né? Vendemos os carros de maior valor. Então, antes, tá? Eles tinham uma venda aqui, ó, até falando que é transformando o perfil em carros, vendas de carros de menor valor agregado. Então, quando eles vendem de maior valor, o que acontece? Eles conseguem fazer uma reciclagem maior e conseguem ter um spread na hora de alocação de capital maior, porque esses carros aqui, como tem um maior valor, eles conseguem ter uma alocação, um perfil de crédito mais baixo, né? Na hora deles comprarem, eles têm alguns benefícios fiscais, algumas isenções tributárias, conseguem comprar mais barato. Então, quando eles vendem veículos de maior valor agregado, eles conseguem alocar com spread maior entre a venda e entre o capex utilizado para compra de novos veículos. E isso daí vai dando um retorno maior. Isso aqui é importante, tá? Essa venda de veículos de maior valor. Por isso que eles conseguiram também aumentar aqui o ticket médio, tá? Porque eles conseguem comprar veículos mais baratos, vendendo veículos de maior valor e conseguem repassar preços em um ticket médio um pouquinho maior, né? Por isso que eles estão focando também em capital de giro, né? Eficiente no giro da frota, aquela venda de seminovos é para isso, não é para a empresa ganhar com receita com isso. Aí falando um pouquinho de serviços de TI, né? Empresa de TI. O capex deles é bem importante, ó, 4,5 bi. Isso aqui é bom para a gente acompanhar. Mas a gente vê que eles já botaram abaixo do guidance.
né? Então eles investiram menos do que previam. Isso daqui sobe um pouquinho de dinheiro para de repente para desalavancar, de repente para dar um pouquinho de retorno, né, em forma de proventos. Vamos lá, vamos passar aqui. Aqui a gente fala um pouquinho da alavancagem, né? Dívida líquida, ó, a gente vê, eles têm uma dívida líquida, mas é normal, tá, do setor. A Localiza também é assim, a Loca América era assim, 10 bilhões. E aí teve uma despesa financeira bem pesada, tá? 1,7 bi. Por conta da Selic também, né? Mas eles têm um caixa alto e como eles seguraram lá um pouquinho, né? O Capex consegue ter um pouquinho mais de caixa, 6,8, né? Por isso que eles têm até um rating alto, tá? No Fitch. Agora, a depreciação, eles tiveram impacto aqui de 1,1 bi. Aí eles falam aqui que teve impacto aqui por conta do concessão de crédito, pressionando o preço de carros usados. Enfim, vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, basicamente é isso. Vamos dar uma olhada aqui, eles nem falaram de EBIT, né? A frota total, né? Então isso aqui é interessante, ó. A gente vê que a frota deles cresceu bastante também no gestão de terceirização de frotas, ó, GTF. Mas a de crescimento aqui de 2020 para 2021 e 2022, que a gente vê que a parte de rent a car que cresceu bastante, tá? 2019 estava meio paradinho, gestão de frota estava crescendo um pouquinho mais, né? Mas agora deu um salto, né? 2021, 2021. A gente vê aí se a questão dessa frota vai continuar crescendo, né? Isso é interessante a gente acompanhar. Se tem mais alguma coisa aqui embaixo, peraí. Não, passando. A receita líquida deles cresceu. Então a gente vê aqui, ó, isso daqui causa uma falsa impressão, né? Ah, não. A empresa tem uma receita aqui de seminovos e uma receita de locação bem semelhante. Mas na verdade é o que eu falei, tá? O CAPEX da Movida, das empresas de localização, locação de veículos, não passa pela DRE. Então, assim, essa receita daqui, seminovos, basicamente vai todo para CAPEX, tá? É para uma reciclagem de veículo, que a gente viu lá em cima. O core deles é essa receita de locação. Então, por mais que a gente veja aqui meio a meio, né? Essa receita, essa parte aqui é mais para giro da frota, é uma parte acessória, tá? Não é a parte principal da empresa, tá? Não a operação principal, é acessória. Não sei se eles falam aqui um pouquinho sobre isso. Não, eles só falam dos números, né? Ó, se vocês olharem aqui, o EBITDA de seminovos, ó, praticamente nulo também, né? Frente à locação. Então a gente vê que de locação veio bem forte, tá? O resultado. Seminovos é normal, vinha assim também, né? Aí o pessoal pode falar, ah, mas é porque teve uma venda menor agora, normalização do preço dos veículos usados, né? Ainda normalizou no preço alto, né? Um patamar alto, que eles até falaram lá mais para cima. Que no quarto tri a gente vê que veio até inferior do que ano anterior, mas a gente vê que a locação, a empresa continua crescendo. Então a empresa está rodando muito bem, tá? Isso daqui é parte acessória, alguns analistas não entendem bem, acham que o resultado veio ruim, que a cotação a empresa foi jogada para baixo, a cotação por conta disso daqui, a gente vai ver agora como é que vai abrir o mercado, né? E não tem nada a ver, o mercado está batendo muito em empresas de crescimento, a gente vê que os números delas são fortes, tá? Continua com o resultado bom, para mim o resultado veio bom, tá? Aí o EBIT aqui a gente vê que caiu um pouquinho, mas o EBIT caiu por conta da questão lá dos seminovos também, né? Que foi impactado, né? Vamos ver aqui, estava olhando aqui em cima. Mas a gente vê que na locação continua crescendo. Então, assim, é completamente distorcida essa visão aí que alguns analistas têm, né? Da Movida, desse setor de locação. Né? A gente vê que caiu aqui um bocado, mas no ano cresceu bem, tá 45%. Deixa eu ver se eles falam alguma coisa aqui. Em função dos maiores gastos com depreciação no período, o EBIT no quarto foi 477 milhões. E ainda tem essa questão da norma contábil, tá? Aí teria que pesquisar mais a fundo e tal. Quando veículos usados, né, sobe muito a depreciação, cai, e quando a depreciação sobe muito, o preço dos veículos cai, né? Tem um efeito contrário, mais ou menos alguma dinâmica. O pessoal até estava discutindo, eu nem procurei muito a fundo. Isso daí é norma contábil, IFRS, enfim. O lucro líquido a gente vê que não é a melhor base de comparação, né? Então a gente está falando aqui, né? Foi impactado pelas despesas financeiras. Essas empresas alavancadas tendem a sofrer, tá? Quando a Selic está em alta, então ela caiu bastante aqui, tá? No ano ainda manteve aqui no patamar até interessante. Mas isso daqui, empresas de crescimento, tá? Tá aqui, empresas de crescimento,
que é o caso da Movida, quando Selic sobe, né? Se Selic subir, Selic, inflação também, tá? Inflação subir, o que acontece com essas empresas de crescimento? Mesmo que ela não tivesse alavancada, tá? Tem empresa que não está alavancada. Essas empresas caem, tá? Empresas caem. Então, o que acontece? Quando a gente vê essa Selic aqui migrando para baixo, né? A inflação a gente já viu que já caiu um pouquinho, né? Inflação caindo mais, o que vai acontecer? As empresas vão voltar a subir. Então a empresa não está caindo, essas empresas de crescimento, porque veio aqui um lucro líquido mais baixo, porque vendeu menos seminovos, isso daí é tudo balela, tá? Isso daí é um movimento macroeconômico, afeta muito a empresa de crescimento, afeta a bolsa como um todo, né? Claro que empresas mais consolidadas tendem a cair menos, né? A gente não vê a Ambev caindo igual caiu uma Movida, a gente não vê o Itaú caindo assim, né? Apesar que os bancos vieram com resultados ruins, mas o Itaú não tão ruim. Aqui a gente fala um pouquinho que essa questão da depreciação, tá? Calma aí. O aumento da depreciação, né, reflete a frota em transição, com pressões nos preços do carro em contexto macroeconômico mais volátil. Aqui eles não falam das normas contábeis e tal, mas assim, se fosse fraude essa questão, já teria sido impactado. Então a gente vê que aqui a depreciação tinha aumentado bastante, ó, quarto tri também. E a tendência é estabilizar aqui nesse patamar de 4%, 5%, tá, de depreciação. Só que teve aumento agora, né, por conta desse movimento macroeconômico. Aqui também, né, falando de depreciação da gestão de frota, mais ou menos, a gente vê que teve um impacto diferente, né, porque a gente viu lá que a demanda estava menor, então deve ser um pouquinho diferente. E consolidado a gente vê que chegou aqui a bater um patamar de 8%. Aí elevou lá a EBIT. Agora falando aqui dos principais indicadores, a gente vê que a receita cresceu muito bem, tá? Tanto no trimestre como no ano. Isso daqui eu acho que é principal, tá, de empresa de crescimento. A margem dela até caiu um pouquinho, tá? A margem EBITDA, né? Tem alguns ajustes aqui, né? Margem EBITDA 1, margem EBITDA 2, né? Depois a gente dá uma olhada. Mas no ano ficou tranquila. Ficou até um patamar superior, tá? Aqui em 2021, a margem EBITDA. Essa 1 aqui, a 2, eu não sei o que é. Deixa eu ver o que é essa 2 aqui. Deve estar aqui embaixo escrito. Não, aqui não tá discriminando, não. Ah, tá. Sobre a receita de locação, tá aqui embaixo, ó. Uma é sobre a receita de locação e a 2 sobre receita líquida total. Então, sobre a receita de locação, que é o nosso core principal, a gente vê que até caiu um pouquinho, tá? A margem EBITDA. Não. A 1, né? Sobre a receita de locação, a gente vê que cresceu, né? Então, a gente vê que o core dela tá voando, tá? Sobre o total, quando os seminovos lá caiu um pouquinho do preço de usados, de repente a depreciação vai começar a dar uma ajustada aí, a gente vê que caiu. Mas a gente vê que no core deles cresceu aqui, tá? A margem EBITDA, o EBITDA deles disparando, 70% de crescimento absurdo, tá? Para mim é um resultado bom, tá? Lucro bruto crescendo também. Margem bruta deles, que teve uma quedinha, né? Parece aqui. Mas também deve ter impacto aí por conta de venda de veículo. Depreciação deve pesar aqui também. Mas a gente vê que a receita de locação crescendo absurdamente. A de venda de ativos é normal ter esse giro aqui maior, né? Então a gente vê que eles venderam mais aqui e seguraram um pouquinho de capex. A margem EBIT deles caiu um pouquinho, né? E aí a margem líquida é lá embaixo, sofre muito. E aqui eles até botam, tá? O spread, que eu falei, né? O spread entre o ROIC, por quê? Porque tem a alavancagem aqui no retorno sobre o capital investido, né? Versus o custo da dívida, tá? Nos últimos 12 meses. O que acontece? Se a empresa pegou lá uma... Aqui eles não botaram, botar só spread, né? Tem uma dívida aqui, vamos supor, de 8%. Tá? Pegou lá no banco, tá? Uma dívida de 8%. E tem um spread. E tem um ROIC de 10%, tá? Só hipoteticamente. Eles têm um spread aqui de 2% de ganho, tá? Porque eles pegaram uma dívida de 8% e eles estão tendo um ganho de 10%, estão tendo um ganho acima da dívida. Esse é o spread, tá? Para vocês entenderem. A gente vê que lá no 2021 eles estavam com um spread bem maior, tá? E agora 5,9% mais ou menos, né? 5,9 pontos percentuais, né? Teve de crescimento, mas isso daqui é impactado também por conta da alta da Selic, tá? Então caiu aqui, ó, menos 4,3 pontos percentuais, por conta da alta da Selic, tá? Mas a gente vê que o ROI, né? Aqui é o ROIC, né? O ROIC mais ou menos em linha, o ROI também, né? O ROI caiu um pouquinho, né? Tem esse impacto, mas é por conta da alta da Selic. Então quando inverter, a gente tem que acompanhar se esse spread está andando bem. Os dados operacionais já vi um pouquinho, né? Mas tem outros dados aqui, ó, frota crescente.
número de pontos de atendimento crescente, taxa de ocupação mais ou menos em linha também, 77%, diária média, ó, já tiveram um repasse aqui absurdo, tá? Frente a 2021, 40% de aumento, número de diárias crescente ainda, e receita bruta por frota também impactou. Isso aqui é só tu pegar o valor por frota, né, e multiplicar aí pela frota total, tu vai ter a receita total. Aqui do GTF, né, a gente vê que também teve um crescimento. Aqui no Rent a Car, ó, o resultado veio excepcional para mim, tá? Continua muito bom. E aqui os seminovos, a gente vê que o número de pontos de venda cresceu um pouquinho também, preço de carros vendidos. Isso daqui fica muito distorcido, né, porque esse aumento que teve, preço médio do carro também. Aluguel de carros, a gente vê que a frota aí crescendo, número de lojas crescendo, diária média também, ó, isso aqui é muito importante, tá? No quarto tri, frente ao ano passado cresceu e base anual então cresceu mais ainda. Então a empresa está conseguindo repassar preço e mantendo o número de diárias, né? Que a gente está vendo aqui, né? O número de diárias continua crescendo bem, tá? Mesmo aí com um cenário macroeconômico difícil, tá? Então a receita aqui no Rent a Car, que é a parte principal, continua voando, tá? Receita por carro, a gente vê que crescendo também. Aqui é no caso por veículo, né? Unidade, né, de veículo. Média mensal bruta. A gente vê que continua crescendo, ó. Quarto tri ficou 9,6, mas no ano cresceu quase 30. Peraí. EBITDA, então assim, mais ou menos o que a gente já tinha visto, né? EBITDA por carro, aí eles vão falando aqui, falando do EBIT, que caiu, a gente já viu um pouquinho, né? Que teve essa questão do impacto dos seminovos, depreciação, ainda não normalizou, mas a questão dos seminovos. Eles vão destrinchando mais um pouquinho, né? Aqui eles falam dos seminovos, carros vendidos. A gente vê que a porcentagem, né? De despesa aí com seminovos, 6,8%, 6,4% no ano. Já que isso eles falaram aqui no Rent a Car também, essa questão. Não, mas a gente vê que não é o core deles, né? Até o número de lojas não é tão alto, ó, 89. É mais a parte acessória, né? Apesar deles poderem deixar claro essa questão aqui que seria para reciclagem de veículos, né? Margem EBITDA, a gente vê que a margem deles caiu por conta dessa normalização, né? Tanto da venda de veículos, né, o preço dos carros tende a ficar estável, como a depreciação tende a também normalizar. Aqui o resultado financeiro, que a gente já tinha falado um pouquinho, né? Machucando, tá? 144% de aumento, ó, por conta da alta de juros. Mas é normal, a empresa muito alavancada, né? Então veio aí 1,7 negativo, tá? Só com despesas com juros, ó, 1,6. Aí tem um pouquinho de derivativos aqui que eles operam. Tá? Bem pesado, né? Também aqui embaixo. Destrinchando essas operações de derivativos. E aí ele já até fala que antigamente a Selic era em 9,25, depois aumentou para 13, né? De uma maneira brusca. A dívida deles também aumentou. Eles têm um pouquinho aqui da endividamento aí em dólares, né? Fala um pouquinho da variação cambial. Eles têm investimentos lá no exterior, né? Enfim. E aqui, vamos ver aqui, investimento. Então a gente vê aqui que investimento é basicamente para aluguel de veículos, né? A parte de locação, eles até botam aqui o CAPEX, né? Para onde que vai. Então, assim, o CAPEX não é para seminovos, tá? Mais uma vez, o core deles é isso aqui. Aluguel de veículos, o RAC, tá? Rent a Car. E eles estão entrando aqui com um pezinho também em gestão de frotas, né? Que a Localiza tá bem mais forte, tá até entrando na parte de caminhões, eu também falei sobre a Localiza dele. Então eles estão, ó, parte aqui de renovação e expansão, né? A gente vê que eles renovam até bem mais do que expande, porque essa dinâmica aí de reciclagem de veículos, né, com a venda da receita de seminovos, e a expansão é mais oriunda aí de alavancagem, tá? Aquele spread lá que a gente falou mais em cima, lá mais anteriormente. O número de lojas é bem maior, né, do que para venda de veículos, né? Então a gente vê que tem uma diferença bem grande, tá?
Lojas novas, lojas antigas. Aqui gestão de frota, a gente vê que já está expandindo mais, né? Já é uma dinâmica um pouquinho diferente, apesar de ter caído, né, frente ao ano anterior. Então seguraram aqui um pouquinho. Também o setor corporativo não está tão aquecido, né, que eles falaram. Ó, o que eu tinha falado aqui, tá? O Capex. O Capex entra aqui na parte do FCO, tá? Mas eles até te destrincham, né? Como tem Capex de expansão, Capex e outros. E aí eles botam aqui o que seria o caixa gerado pela operação, sem o Capex, tá? Quando você tira o Capex, a gente vê que muda completamente. Aí tem aqui o custo da venda de ativo utilizado na locação e prestação de serviços, né? Então eles vendem aqui uma parte de ativos também, seminovos. Aí o caixa gerado após a renovação, a gente vê que caiu um pouquinho, porque eles investiram bem pesado aqui, tá? Capex de renovação, 74% de aumento. Aí tem o Capex de expansão ainda, né? Um outro Capex de expansão aqui. Em outros Capex, que é pequenininho, né? E aí tem que fazer a alavancagem para também fechar o fluxo de caixa livre. Então a gente vê que a empresa ainda está investindo em Capex, né? Estrutura de capital, a gente vê que a dívida deles é alta. Mas é basicamente de longo prazo, a boa parte de 2031, 2025, 26, 27, né? A empresa tem que sofrer. Se demorar muito essa Selic aí alta, é capaz do mercado bater mais, né? Porque a gente vê que a empresa é muito alavancada e tal. Ela tem um caixa aqui que cobre essa parte aqui, né, da dívida, só que ela também precisa investir em capex. Então o caixa talvez aí não vá cobrir essa parte aqui, né, mais capex, né, nesse prazo aqui, né. A gente vê que eles têm que se alavancar constantemente para fechar lá com fluxo de caixa livre positivo. Então, se o Selic demorar muito a cair, talvez a empresa vá sofrer mais. Mas, para mim, no geral, a empresa com resultado bem forte. A gente vê que a dívida cresceu, né? Do ano passado para agora. Eles até reduziram um pouquinho agora, né? Mas a alavancagem aí com o EBITDA, bem tranquilo. A empresa roda com essa alavancagem perfeitamente normal, até chegar nessa parte aqui 3,1 vezes. A gente tem que ver se está crescendo a frota, se está crescendo a alocação de clientes, né, usando os veículos, se ela está conseguindo repassar preços. São essas métricas aí que a gente está vendo. Né? Tem um caixa irrelevante, né, que a gente falou. Elas têm um covenant, tá? Para quem não sabe esses covenants aqui, se ela atingir esse limite aqui, por exemplo, ó, o máximo é de 3,5 vezes. Os credores podem requisitar judicialmente ou via contrato administrativo, né, que seja paga aquelas dívidas que a gente viu aqui em cima. Né? Essas dívidas aqui. Vamos supor que a dívida seja de 2031. Mas se atingir o covenant, né? Covenant, né? Covenant, que eu acho que fala em pronúncia mais correta em inglês. Covenant. 3,5 vezes que a gente vê ali. Por mais que essa dívida seja de 2031, a empresa é obrigada a trazer ela e pagar agora, tá? E aí, isso daqui é importante a gente acompanhar essa alavancagem, né? Até chegar aqui em 3,1 vez, tal, 3,2, 3, né? 3 já começa a ficar um pouquinho preocupante. Né? Tem que acompanhar de perto, porque a gente vê que o máximo é 3,5. Aí tem aqui o mínimo, né? O mínimo quanto menor é mais tranquila a situação da empresa, né? A empresa tem um caixa aí alto, né? Mas a gente viu, né? Cobre aqui no curto prazo, 6,8. O problema é a questão do capex. Tem alguns contratos aí de hedge cambial. A gente vê que o spread, né? Entre o ROIC e o custo da dívida caiu consideravelmente, né? Que seria esse daqui, tá? Essa diferença entre 15,2 e 9,3, tá? Custo da dívida e o ROIC. Seria o spread. Então a gente vê que aqui, ó, segundo TRI, tava com uma diferença brutal, né? Quase 10%, né? Nos outros anos também. Em 2020, eles começaram a investir mais pesado, né? A gente viu que ainda tava com spread altinho também. E aí, como eles conseguem esse spread alto aqui, o que acontece com o ROI? O ROI dispara, né? Porque se eles estão conseguindo ter um spread aí pegando capital. Então acho que basicamente é isso aí, tá, pessoal? Que foi da Movida. Eu acho que ficou até um vídeo legal. Para mim, o resultado da Movida veio bom, tá? Não veio ruim. É só um fator de atenção essa questão aí dos do Covenant, né? A questão também
de continuar acompanhando esses indicadores operacionais, né? Repasse de preço, reciclagem de frota, investimento em capex, a questão do crescimento em gestão de frotas, número de lojas, mas o Rent a Car, que é o core deles, para mim continua muito bom. Está normalizando, né, a depreciação, ainda não normalizou toda, mas a venda de veículos acho que já deu uma normalizada maior. Então a empresa acabou que teve uma queda aí em alguns números, segundo a DRE, mas para mim os resultados vieram bons, tá, na Movida, por mais que tenha alguns analistas aí falando mal. Então eu peço para vocês deixarem o like aí se eu pude ajudar de alguma forma, tá? Se inscrever no nosso canal, comentar aí embaixo se tiver alguma crítica, alguma dúvida, sempre de maneira respeitosa, tá? E qualquer coisa nós estamos aí. Valeu, forte abraço.